Nono vídeo da série sobre padrões de projeto, dessa vez vamos ver o padrão de projeto Singleton. Singleton, tradução único. Diz lá o texto da intenção. Garante que uma classe tem apenas uma instância e fornece um ponto de acesso global a ela. Então veja, a classe vai gerar uma instância, o Singleton garante isso e garante esse ponto de acesso global a essa instância. Bom, vamos ver o seguinte, como se comporta uma classe? Caso geral, paradigma de orientação a objetos. Espera-se que uma classe tenha um método construtor, pelo menos um, e quando eu invoco esse método construtor, essa classe origina uma instância. Se eu invocar o método construtor várias vezes, eu produzirei várias instâncias, a classe produzirá várias instâncias. Com o Singleton, o que acontece? A classe Singleton, a classe que implementa o padrão Singleton, ela gera apenas uma instância. Ela gera apenas uma instância e ela fornece acesso global a essa instância. Vamos entender isso na estrutura. A estrutura do padrão Singleton é muito simples, é apenas uma classe, a própria classe Singleton. Então, vamos olhar essa imagem de cima para baixo. Então, olhando de cima para baixo nessa imagem da classe, a primeira coisa que a gente vê é o quê? É uma agregação. Uma agregação para a própria classe. Singleton agrega Singleton. E descendo, isso está explicado exatamente ali no único atributo da classe. Então diz ali na linha do atributo static instance singleton. Então o nome do atributo é instance, ele é um atributo estático cujo tipo é singleton. O que é um atributo estático? Está ali a seta vermelha destacando. Atributo estático, atributo de classe. Não é um atributo dinâmico, um atributo de instância do objeto. Então, quem agrega instância de Singleton não é outra instância de Singleton. Quem agrega instância de Singleton é a própria classe. Então, a classe conhece, agrega uma instância dela, ou seja, a única instância que ela vai produzir. Bom, seguindo aqui na nossa imagem, descendo, nós temos ali um método Singleton. E ali a seta vermelha diz é um construtor, então nós temos um construtor na classe Singleton. Só que o método construtor na classe Singleton, ele não é um método público. Aí está, digamos, o pulo do gato. O método construtor da classe Singleton, ele é um método privado. Então, veja, eu não consigo, o mundo externo não consegue invocar o construtor de Singleton. O construtor de Singleton só consegue ser invocado pelo próprio Singleton, pela própria classe. E na última linha ali da figura da imagem de classe, nós temos ali static getInstance, um método getInstance. Veja, Singleton é um método privado, o método Singleton é um método privado, mas o método getInstance é um método público. E getInstance retorna Singleton. Então, quando eu invocar getInstance, eu vou ter como retorno um objeto do tipo Singleton. E diz ali a seta vermelha. Então, esse método getInstance é um método estático de classe, quer dizer, um método de classe, um método estático, não um método de instância, e que é público. O mundo externo pode invocar. Então, veja, o meio externo não consegue invocar o construtor da classe Singleton. Puxa, mas como é que o meio externo consegue obter uma instância da classe Singleton? Aí ele vai invocar exatamente o método getInstance. Então, o método getInstance vai entregar, veja, o próprio nome indica isso, ele vai retornar uma instância de Singleton. Então, é como se fosse ele o construtor, pelo menos é a única coisa parecida com um construtor que o meio externo consegue acessar. E o que faz esse método getInstance? Então está o código ali embaixo. Eu usei Java só porque eu acho que dá uma clareza didática, mas nesses nossos vídeos, linguagem de programação é detalhe. Mas de qualquer forma, vamos seguir ali então. Então veja, diz ali, vamos olhar o quadro ali circundado de azul, que é o código do método getInstance. Diz, olha, public static é um método público estático, então um método de classe, retorna Singleton, retorna uma instância da classe Singleton, e ali está o método getInstance. Agora olha o código do método getInstance. Ele diz assim, primeiro ele faz um teste. Se
o conteúdo do atributo instance for null, o que ele faz? Ele internamente invoca o método construtor, gera uma instância de singleton e coloca no atributo instance e retorna o conteúdo do atributo instance. Agora observa, na primeira vez que getInstance for invocado, o que ele vai fazer? Ele vai instanciar singleton, ele vai invocar o construtor e vai guardar a instância no atributo de classe instance. Todas as outras vezes em que o método getInstance for invocado pelo meio externo, o que ele vai fazer? Ele não vai gerar uma nova instância. Por quê? Porque ele já criou uma instância a primeira vez, ele simplesmente vai retornar essa instância. Ou seja, se getInstance for invocado 10, 20, 50 vezes, todas as vezes a classe retornará o mesmo objeto, a mesma instância. Então o que acontece? Ele gera uma única instância e ele sempre devolve a quem lhe pede uma instância, ele sempre devolve esta mesma instância, o mesmo objeto. Então vamos ver isso numa situação, uma situação exemplo. Vamos pensar na seguinte situação. Nós temos, primeiro, vamos entender as bolinhas como objetos. Então nós temos os objetos A e B, vamos olhar a imagem à esquerda, nós temos os objetos A e B, instância das classes A e B, e nós temos a classe C, que é um singleton. E aí imaginemos que a classe, o objeto A, invoca da classe C o método getInstance, como aparece na imagem da esquerda. Então na imagem da esquerda eu tenho o objeto A invocando o getInstance da classe C, e o que acontece? A imagem da direita mostra a consequência. Bom, o objeto A passa a apontar uma instância da classe C. Agora vamos imaginar que o objeto B, que está ali embaixo, ele também precisa, por alguma razão, ter acesso a essa mesma instância da classe C. Só que não há nenhuma espécie de ligação entre os objetos A e B para B solicitar a referência, ou A passar para B a referência. B e A não se conhecem. B e A não se conhecem. Puxa, como é que B vai conseguir ter acesso à mesma instância da classe C? Bom, essencialmente, a classe C é uma classe singleton. Então, o que B faz? B invoca getInstance. Então, na nova imagem do lado esquerdo, A já aponta a instância de C, B vai invocar getInstance. E na imagem da direita, o que acontece? B passa a apontar aquela mesma instância da classe C que A já apontava. Por quê? Porque a classe C, que é uma classe singleton, ela responde ao getInstance retornando a invocação de getInstance, o quê? Com a mesma instância. Então, A e B, os objetos A e B, sem se conhecerem, estão apontando agora exatamente o mesmo objeto C, a mesma instância da classe C. Essa é a ideia, essa é a operação do singleton. Então, veja, para que serve isso? Para esse tipo de coisa, quando eu preciso que vários objetos que não se relacionam tenham acesso a um mesmo objeto, como é o caso aí da nossa instância da classe C. Para os meus alunos, um artefato que nós temos aqui, que nós produzimos, o NetGames, para estabelecimento de vínculo entre jogadores remotos no desenvolvimento de jogos didáticos que são desenvolvidos com os meus alunos. Lá nessa ferramenta, lá ele usa o singleton num proxy remoto. Então, proxy, que a gente já tratou em vídeo anterior, né? Então, o proxy que existe no NetGames, ele é um singleton. Então, a ideia é bem essa,
que objetos que não se conhecem têm acesso a esse proxy que faz, digamos assim, a ligação, da forma como um proxy se comporta, né, lá com o servidor. Mas essa é a ideia, né? Quando objetos que não se conhecem, que não se relacionam, precisam ter acesso a um terceiro objeto. E também quando a gente precisa garantir que uma classe não gera vários objetos por razões diversas, né? Não, eu quero que a classe gere apenas uma instância, o singleton resolve isso para mim. Né? Então, aí está a estrutura do singleton para finalizar. Então, a ideia de uma classe que, como eu estou chamando ali, atenção ali embaixo, produz apenas uma instância e essa classe fornece acesso a essa instância. Então, o método getInstance é o método que serve o quê? Para fornecer acesso à única instância que essa classe produz. Então é isso, um padrão de projeto muito simples, está apresentado o singleton e nós ficamos por aqui.